Aleluia! Meu Deus! Uau! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltem, povo de Deus, volte todo mundo. Deixa eu esperar o nosso apóstolo entrar aqui. Meu Deus do céu. Irmãos, apóstolo Guto na nossa live. Uau! Entrou? Pronto, deixa eu procurar aqui o meu apóstolo aqui. Tá aqui. Vamos lá, eu fiz o convite. O nosso apóstolo chegou. Pronto, Pronto. apóstolo. Agora. Glória a Deus. Agora vai dar para a gente falar um pouquinho. Vai. Aí tem mais uma hora agora, se o senhor quiser. Eu tenho uma live daqui a pouco, mas a gente vai Sim, sim, até, fica à até onde dá. vontade. Pronto. Amém. Então eu falo para o pessoal, assim, que às vezes me pergunta, né? Eu tive uma live ontem com a pastor Jaelson Cida, lá de Parnamirim. Parnamirim. Isso. Aí eu estava falando com eles que uma coisa que é muito importante para quem está numa igreja, numa visão, mais do que talento, inicialmente falando, é a disponibilidade, né? Se as Amém. pessoas tiverem disponibilidade, elas vão ser utilizadas por Deus com mais frequência do que aquelas pessoas que têm um super talento. Eu lembro quando eu Amém. comecei com o Pastor Bud, né? Porque assim, eu via que ele precisava, ele tinha muitas necessidades, eu não tinha talento de música, eu não tinha talento de cantor, né? Não tinha talento dessas coisas que são tão importantes no ministério. Mas Aham. eu tinha essa disponibilidade para ele. Quando ele falava comigo, às vezes ligava para mim e disse: Ô Guto, onde você está? Eu digo: o que é que você quer, pastor? Né? Como aquela pergunta que o apóstolo Paulo fez a Jesus quando ele apareceu para ele, né? Naquela visão. Que queres que eu te faça? Era essa pergunta que a gente tinha para o pastor Bud toda vez que ele ligava para a gente. Então, esse componente, esse ingrediente da disponibilidade é um fator muito importante para se criar relacionamento, se estar dentro de uma visão, cooperar com o corpo de Cristo, né? E, de alguma Amém. forma, ajudar a igreja a ser apacentada de forma sobrenatural. É isso que eu sempre falo para o pessoal. Aí, dentro disso, você vai sendo moldado, né? A palavra da fé começa a mudar a forma de pensar, a forma de Isso. falar, a forma de crer, consequentemente, a forma de agir, né? A gente vai mudando passo a passo. E trouxe grande benefício. Quando a gente cresceu por dentro, né? Que a gente viu que já tinha material para poder sair, aí foi quando o pastor começou as primeiras investidas, né? Vai lá para Aham. Paulista, manda um pastor Marquinhos para lá, depois ele mesmo vai para Recife, né? E abre Recife, mas porque ele já tinha um grupo de pessoas assim que estava tão conectada com ele que a Uhum. gente estava pronto para qualquer trabalho, qualquer obra. Esse tipo de ação que se repete nas igrejas do Verbo da Vida, como eu vejo com vocês aí, pastor Humberto, né, e todos os outros pastores do Verbo da Vida, crescendo primeiro internamente, né, se fortalecendo nos seus músculos Isso. espirituais, depois expandindo para aquilo que Deus tem desejo de fazer. Amém. É E, muito e bom tem isso, sido né? assim, e tem sido assim, apóstolo. A gente tem um grupo muito grande, né? Por exemplo, assim, de jovens, tudo, e eu falo sempre, pessoal, eu falo, imagina esses jovens de 5 anos, né? Uhum. Então, as vigílias aqui sempre davam em torno de umas 100 pessoas orando, e 85% disso eram jovens, são jovens. Aham. Né? Nós fizemos uma festa ano passado aqui na frente, na rua, nós interditamos o quarteirão da rua, colocamos um trio elétrico, a gente colocou um pula-pula, colocou aqueles escorregadores gigantes, nós fizemos uma festa para 1.000 e poucas pessoas aqui na rua, né? E aí, quando foi Uau! esse ano, as crianças, as famílias passando, pastor, e esse ano? Vai ter a festinha para as crianças? Apóstolo, nós recebemos tantas doações para montar kits, né, de guloseima para as crianças que eu fiz Uhum. como Moisés. Chega, parem, parem, não traga mais.
A gente fez 1.200 kits, distribuímos Uhum. todos esses kits e o material que sobrou, a gente doou para uma instituição de crianças que ia ser inaugurada uma semana depois. Esse material serviu ainda mais 800 crianças que estavam nessa outra festa, na outra semana. Que Eu fiquei bênção. assim, eu falei, meu Deus do céu, foi muito assim impactante para nós, né? Porque o povo, Paulo, né? Mas eu Uhum. sou de São Paulo, na verdade, eu sou sangue, né, paulista, mas Uhum. nordestino assim de coração, né? Sim. Porque eu sou paulista, minha esposa é potiguar, aí minha Olha. filha mais velha, ela é mineira, meu menino do meio é paulista e o quinto, o caçula é pernambucano, né? Então eu sou brasileiro, É mesmo. eu, eu sou brasileiro, né, assim, bem brasileiro mesmo. E É eu falo, verdade. pessoal, as igrejas no sul, elas crescem, elas desenvolvem, né? O senhor Uhum. como apóstolo, né, presidente do ministério, o senhor Uhum. tem mais ciência disso assim, Uhum. né? E pode comprovar ou não do que aqui no Nordeste é mais fácil a expansão, porque Uhum. o povo ele é caloroso, o povo nordestino Uhum. ele é caloroso, ele gosta dessa coisa do chamego, de estar junto, tomar um cafezinho, comer um cuscuz, comer uma bolacha. Já os sulistas eles são mais assim, mais, eu vou dizer independente, eu não vou dizer egoísta, mas Uhum. independentes, né? Eles Aham. são, devido à agitação do dia a dia, são muito, muito corrido. E eu vejo Uhum. aqui esse calor, né? Cada um, claro, né, tem sua forma peculiar de ministrar. Eu gosto de usar um pouquinho do humor também na Aham. ministração, né? Ah, que O bom. menino colocou aí na hora da live aí, pau no diabo, né? Porque eu falei, rapaz, pensa um cabra safado que vem irritar a gente toda hora, esse cão dos infernos, o Verdade. miserável não desiste. Aí eu falo, pessoal, pau no diabo, meu irmão, arrebenta, vamos embora, vamos passar por cima que ele já foi derrotado mesmo. Aí por isso que de vez em quando o pessoal coloca aqui na live, aí eu tenho que dar uma justificativa, senão o pessoal fala, mas rapaz, que, que chavão aquele ali estão colocando. E eu quero dizer assim, apóstolo, é uma honra fazer parte do Verbo da Vida, dos irmãos que sempre estão aqui conosco na live das 10 e do Aham. meio-dia, eu sempre começo a orar. A live das 10 assim que começou o isolamento, né, social, Deus falou comigo, oração das 10, né, e meio-dia orar, ensinar as pessoas. E 10 horas a gente orar pela nação, começar na esfera federal, estadual, municipal, todos governantes, autoridades militares, eclesiásticas, e o senhor sempre é assim a primeira pessoa que nós estamos orando Ah, mesmo, né, muito sobre a obrigado. nossa vida, porque isso, os irmãos estão aqui online, eu sempre falando, gente, vocês têm que conhecer nosso apóstolo. É um homem tão simples, é um homem com coração. Olha, eu falei, a pessoa que chegar dentro do ministério, se chegar algum pastor, algum ministro e querer ser vaidoso, esse não vai aguentar, não, porque quando a gente olha para o apóstolo, a gente vê um homem tão simples, palavras simples, e a gente sempre ensina isso, que simplicidade não é ausência de poder, É isso né? aí. Nós vemos na vida do Senhor essa unção, né? O ensino, o Senhor sempre com firmeza, né? A firmeza doutrinária, e né? Eu não estou aqui elogiando o senhor porque eu quero aumento, não, né? Porque a gente sabe que o aumento vem muito trabalho. Mas é coisa tão assim, sabe, apóstolo? Eu venho de outros ministérios, conheci grandes homens de Deus, homens e Uhum. mulheres de Deus mesmo, mas dentro do ministério eu sempre falei com o pastor Humberto, falo, pastor, eu conheço muitos ministérios, mas ministério com a integridade de homens que a gente vê, eu falo que a gente vê um pastor é 2% ele em cima do púlpito, 98% é os Uhum. bastidores, é quem ele é no bastidor, é o Verdade. que ele está fazendo. E eu vejo esse carinho, esse cuidado que a gente tem aqui na nossa região, né? O pastor Humberto e a irmã Cristiane são pessoas que a gente sempre está orando também pela vida deles, cobrindo em oração mesmo. As vigílias nós fizemos, dividindo tempos para orar justamente pelo ministério, pelo avanço, pela vida dos pastores, sabe, para a expansão do ministério, que a gente cresça, mas a gente não perca a raiz, a origem Uhum. de onde tudo começou, porque a gente vê que eles crescem e acabam perdendo a sua identidade, perdendo Uhum. aquele foco, né? E nós somos da palavra da fé, né? Isso é Uhum. algo que, assim, o senhor imagina que eu vinha de
três seminários Bíblico, teológicos, teológico. né, bíblico, e vinha então números, datas, épocas, estações, eu estava com aquilo tudo na minha mente. Aí quando eu fiz o rema, não que eu vou dizer que eu joguei tudo fora aquilo, não, mas quando eu Uhum, vi o rema eu fiz, uau, meu Deus do uhum, céu, é, quanto tempo eu perdi, meu Deus, com números que não traziam respostas para a minha vida, né? E eu queria é, agradecer a Deus mesmo pela obediência do Senhor. O Senhor tem uma história tão linda, né? Com o apóstolo Bud, com Mama Jane. Isso é amém. inspirador para nós, né? Uma vez, você falando em seminário teológico, eu também não sou contra ninguém estudar a palavra, estudar, Aham. adquirir conhecimento, né? Eu só tenho cuidado porque em alguns lugares, assim, as pessoas exaltam mais a dúvida do que a fé, né? Então, Verdade. eles terminam desconstruindo, né? Em algumas pessoas, aquele elemento de fulgor pela palavra, de desejo, né? Aí você vira um técnico, né? Que pode até falar palavras bonitas, mas não acrescenta a vida de pessoas no momento de situações difíceis, né? E eu lembro que uma certa vez eu Verdade. estava lá na Bahia, se Raimundo passar por aí ou alguém, tinha um pastor, um apóstolo, né? Que foi fazer o rema. E ele disse assim, nós estávamos na formatura e ele era o orador da turma. Tem aquela figura do orador, né? Isso. Aí ele foi fazer aquela parte de orador, né? O pastor Bud estava ao lado de mim, Jen. Aí ele disse, olha, eu tenho um script aqui, eu vou pedir perdão porque eu vou quebrar um pouco o que está aqui. Eu queria falar para o pastor Bud, olhando diretamente para ele. Ele disse, eu sou um homem de 65 anos, mais ou menos, de idade. Ele falou, era isso aí que eu entendi. E ele disse, olha, eu estava vivendo uma vida de depressão. Eu abri várias igrejas e vários seminários teológicos, né? E estava em depressão quando a minha esposa disse, olha, tem um curso bíblico que você não quer fazer, não. Vamos fazer, vamos fazer. Aí ele disse, não, não vou. O que é que eu tenho mais novo na Bíblia que eu já não conheço, né? Aí ele disse que não ia fazer de jeito nenhum. Mas a mulher dele insistiu, porque foi para uma aula e insistiu com ele para ele ir. Ele disse: rapaz, eu vou. Ele disse que quando sentou lá, ele viu um garoto, Darren, pregando, né, ministrando a palavra. Aí ele disse: o que é que eu posso aprender com esse garoto? Né? Sentou, aí disse que depois que aquele garoto abriu a boca, ele viu a verdade da palavra. Aí ele disse ao pastor Bud assim: eu estou dizendo porque foram palavras dele, né? Não é Aham. criticando Sim, sim, teologia, sim. nada não, mas ele disse Sim, assim: sim. pastor, eu fui fundador de várias igrejas, eu estava vivendo em depressão, eu ia morrer disso, né? Mas o rema me livrou. E ele disse: eu quero dizer aqui para os outros pastores, seminários de teologia só exaltam dúvida e alimentam incredulidade. Rapaz, foi tão forte ele dizer, eu não sou contra não, como eu disse, mas se eu vou para um lugar que faz mais assim eu pensar nas coisas que possivelmente não são como que a Bíblia diz, eu Aham. vou sair daquele lugar rapidinho, né? Porque como o pastor nos ensinou, aceita a Bíblia como ela é, aceita É que verdade. Jesus falou é verdade, né? Se você tiver que fazer uma exegese de um texto para tirar a veracidade daquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, eu fico pensando até onde a gente vai com o cristianismo, né? Porque se Jesus disse em Marcos 11:23, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele, eu aceito aquilo como verdade e a questão está fechada. Né? Amém. Isso não quer dizer que as coisas que você diz crendo no coração, elas vão acontecer automaticamente. Né? Não é uma coisa assim como um passe de mágica. Não, que Jesus mesmo, ele falou um dia antes, e quando os discípulos passaram no outro dia pela figueira, ele disse: Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou desde as raízes. Não foi instantâneo. Né? A coisa foi um processo, né? É progressivo. Mas o que Jesus disse aconteceu. E ele estimula a gente. Né? Se não Uhum. pudesse fazer o que Verdade. Jesus disse, por que ele iria estimular? Se alguém disser ao monte, por que ele iria dizer isso? Né? Porque Jesus também iria dizer:
se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se não fosse verdade, a gente tem, assim, toda a sociedade admira muito Jesus pelo homem, o homem amoroso que ele era, perdoador que ele era, mas numa outra mão, eles não acreditam que aquilo que Jesus disse é verdade, né? Porque ele disse, né? Verdade. Ele disse, não é? Não foi eu que estou inventando, não é o Rema Brasil, não é o Verbo da Vida, não é a gente que está tentando conquistar adeptos, não, foi uma palavra bíblica. Né? E se você pode fazer uma exegese do contexto ali, o contexto é exatamente isso, é crer no coração e falar com a boca. Essa é a lei da fé. Se você crer no coração Aleluia. e falar com a boca, você vai ver a manifestação daquilo que você diz. Agora, isso pode Amém. acontecer automaticamente? Bom, eu não estou no controle disso. Agora, tem certas coisas que dentro de uma visão, ela acontece num processo de tempo, né, que pode durar meses ou pode durar anos. Né? Por exemplo, eu lembro quando eu viajava para Recife, né, para a gente plantar a primeira igreja na Kombi. Pastor Bud falava para mim, dizendo assim, Guto, você vai ver quantas igrejas, quantas escolas, quantos professores, quantos ministros a gente vai ter pelo Brasil. Você só espera, a gente está plantando a palavra da fé e essa palavra é responsável por trazer os resultados. O que os nossos olhos veem agora? Né? Tudo aquilo que aquele homem de Verdade. Deus falou. A questão é, você crê no coração e está certo de que essas coisas vão se processar no tempo certo. Né? Como plantar uma semente. Você não pode plantar uma Isso. semente, muitas vezes, e eu falo com respeito à visão. Eu não falo sobre aquelas coisas que Jesus já conquistou para nós na cruz, como cura, né? Como tirar você da miséria. Né? Jesus já conquistou isso, você já tem que andar assim. Isso. Mas no que diz respeito à visão, a processar algo que Deus tem para a sua vida, é um processo, é como plantar uma semente. Você vai lá no outro dia, parece que não está acontecendo nada. Isso é normal, fica calmo, né? Parece que nada está acontecendo, né? Mas bilhões de reações estão acontecendo naquela semente. Bilhões de reações. Então, está acontecendo ali. De repente, você vai dizer, rapaz, eu fui em 2 dias, 3 dias depois, um broto pulou da terra. Né? Eu me lembro, o pastor Bud, ele gostava de plantar, né? E às vezes a gente planta feijão aqui na propriedade. E ele, uma certa vez, ele plantando milho, ele disse, rapaz, eu quero um adubo bom, que dê condição dessa semente brotar e ela ter qualidade, né? Então, assim, a gente foi numa casa que vende adubo, né? E a gente comprou um adubo bom. Ele disse, rapaz, pastor, essa aqui, ele vai diminuir o tempo para o senhor colher. Ele disse, pois eu preciso dessa aí, eu quero diminuir o tempo. Aí ele disse, ó, Guto, isso é a mesma coisa que a palavra. A semente é plantada, mas se o agricultor tem a responsabilidade de regar e de cuidar daquela planta, rapaz, os resultados vão chegar mais rápido. Rapaz, eu fiquei Uau. muito animado com aquilo, né? Se a gente plantar e a gente ficar com aquele cuidado de estar guardando, num sentido assim, com as nossas palavras, aquilo que a gente tem plantado, o resultado vem. Veio para a minha Aleluia. vida, está vindo para a vida de vocês. Eu estou maravilhado com esse trabalho, pelo que eu ouvi de Amém. Humberto e eu ouvi de você hoje, né? Como Deus está fazendo. Meu Amém. irmão, é continuar nessa palavra da fé, com Amém. ousadia, né? E as coisas vão acontecer. Uma certa vez eu tive aí Humberto e eu falei, acho que foi num seminário de verão, né, que ele teve. E eu falei que quando eu vou, eu tenho reuniões nos Estados Unidos, muitas vezes, né, eu tenho que ir lá, e me lembro que eu tenho um pé de jabuticaba, né? Eu não sei, os irmãos que estão aí, eu Isso. estou vendo alguns entrando aí, até pastor Jorge está por aí, o pastor Jorge, o Tá, Felipe, Pastor Perilo tá aí, Jorge Aguinaldo, tá? Tem um pessoal rapaz, tem uma pesado, turma boa, Abraão né? tá aí. Tá ficando carregada essa live. Tá. É por isso que a conexão de vez em quando trava, a unção vai chegando, vai pesando mais ainda. Mas olha só, eu tenho um pé de jabuticaba aqui na granja, né? Tenho vários, né? Mas todo mês de fevereiro é o mês que dá frutos. Vem as chuvas em janeiro, né? Em fevereiro ela começa e brota muito fruto. Eu tinha que ir para os Estados Unidos, aí eu disse, rapaz, em outubro mais ou menos, eu disse, rapaz,
aliás, em novembro. Eu disse, rapaz, que vontade de comer das frutas lá da jabuticaba, mas eu não vou estar aqui no tempo, porque sempre era em fevereiro. Pois, rapaz, esse desejo meu, eu de vez em quando saio para ver as plantas aqui, né? E eu disse, rapaz, que vontade de comer, ô Senhor, eu queria comer dessas frutas. Falei somente assim, queria comer do fruto dessa árvore. Em dezembro deu uma chuva e essa chuva antecipou os frutos para janeiro. Deu Aham. para ouvir? Tô ouvindo. Pronto. Essa chuva antecipou os frutos para janeiro. Era para fevereiro, antecipou. Aí eu fiquei pensando, rapaz, as nossas palavras, elas podem ser usadas para antecipar certas coisas que estão programadas a acontecer lá na frente. Depende daquilo que você crê, da Muito intensidade que bom. você está falando, né, do comportamento que você tem. Aí Deus, ele faz a manifestação acontecer. Aí é isso, né? Não existe complicação na palavra. Se você aceita o que a palavra de Deus diz, é suficiente para você ter resultados duradouros na vida, resultado na vida de qualquer cristão. Eu sempre falo para as pessoas, olha, em qualquer momento você tem que se voltar para a palavra. Em qualquer momento você tem que estar pensando na palavra. Mas no momento onde as tempestades chegam, é um momento que você tem que dar mais atenção. E como é que você dá atenção? É quando você para ver, assistir, não é? Ver a palavra, ouvir a Isso. palavra. Como o T.L. Osborne fala, se você não tirar essa palavra diante dos seus olhos, você vai se ver possuindo aquilo que a Bíblia diz que é seu. Então é simples assim. Só aceita que a palavra é verdade e vai acontecer. Aleluia. Pode dançar também, apóstolo, em live? Palavra. E nós estamos vivendo aqui, 2020, é o ano da colheita. Glória a Deus, é isso aí. É isso O aí. senhor já, o senhor já está até convidado. Se quiser pregar no aniversário da igreja em novembro, fica livre. Olha aí, vamos ver a agenda aqui, aí a gente vê isso aí, se dá certo. De repente, Olha, né? apóstolo, olha, apóstolo, olha, apóstolo, tudo que o senhor está falando, né? Eu tenho que segurar um pouco né, a minha euforia, a minha alegria, porque desde que nós começamos a live, eu falei, pessoal, olhe, eu vou atrás do apóstolo e vou atrás de Mama Jane. E você brincava, né, com o pessoal assim. Eu falei, Uhum, pô, olha que honra. Eu falei, bem valor, porque uma hora dessa. Aí, e eu sempre falo isso, pessoal, e eu falo, olha, cuidado com o que você fala, Deus vai lhe dar, Deus vai lhe dar. Aí ontem eu estava deitado em casa, né, conversando com a minha esposa, que está aí, Edilene Oleiro, a gente estava conversando. Aí eu falei, amor, já pensou? Apóstolo Guto, menino, porque a gente já foi de outro ministério, a gente sabe que uhum, presidente de ministério, né, quando a gente, é uhum, inacessível devido às atribuições, tudo, né, e a distância que existe. uhum. E aí, de repente, o senhor, meu Deus, o senhor entra numa live e aí o senhor participa com a gente, assim, isso para mim é uma honra muito grande, assim, né? Eu Eu já entrei sou atrapalhando sua live aí, viu? Não, atrapalhando. O senhor me salvou, eu já nem sabia mais o que ia pregar. Quando eu vi que o senhor entrou, aí como eu estava ministrando, e eu vi ali, né? Eu falei, não, não deve ser Guto, deve ser o Hugo, né? Deve ser o irmão e tal. E aí, de repente, o pessoal, o apóstolo, é o apóstolo, é o apóstolo. Falei, o homem chegou aí. Aí a mesma sensação que eu tive mesmo, né? Que estava como se estivesse em cima de um altar, né? Ministrando a palavra, como se fosse num domingo, numa quinta-feira, e a igreja lotada, e de repente o senhor parasse o carro, descesse e entrasse na igreja. Os diáconos, seja bem-vindo, apóstolo. Ei, homem, toma, apóstolo, o microfone aqui, pelo amor de Deus. E eu quero dizer assim, apóstolo, é uma honra mesmo, Ah, né? muito A obrigado. gente é um ministério que ensina, não só ensina, mas vive a palavra. Não somente o senhor, mas a gente vê a diretoria, pastor Tiago hoje na sede, meu Deus do céu, eu estava vendo umas fotos, né, pastor Tiago, quando, né, chegou com o pastor João Romero, um menino, né, na época, quer dizer, foi Uhum. preparado,
durante todo Uhum. esse processo, né? E o que o senhor falou aí é justamente o que a gente estava falando hoje na live, né? O motivo, muitas vezes, ele é sincero, ele é correto, mas as pessoas, muitas vezes, elas pecam por pegar os métodos errados. Elas, Uhum. de vez trilharem o caminho, que aquilo que Deus, né, Abraão tinha uma promessa, mas ele quis dar um jeitinho, ele usou o método errado, né, através aí quando vem Ismael. E a gente vê isso no dia a dia, né, os processos que eles vão atrapalhando a vida das pessoas porque elas não têm paciência. Eu sempre falo isso aqui, pessoal, a paciência, ela faz com que a decepção se revele. Se a gente for paciente, a gente vai ver que, poxa, rapaz, em vez de você se decepcionar, é melhor ser paciente, né? E Uhum. tudo que o senhor está falando, a palavra da fé, ela traz esse equilíbrio, Uhum. né? Não é uma mágica, né? Uma mágica que as pessoas, não, eu criei, por isso eu falei, mas a fé, ela está pautada nos princípios, na Verdade. palavra de Deus. Porque falar até papagaio vai falar, né? Mas o princípio da palavra, estar sobre a palavra, né? Você vai falar de acordo com a palavra. E não vai funcionar por causa de você, porque a palavra funciona independente da gente. O que a gente Uhum. precisa é verbalizar ela, a gente precisa falar, a gente precisa colocá-la para fora. O próprio Deus criou tudo falando, né? Ele usou a Uhum. palavra. Então nós temos que seguir a fé, né, do tipo de Deus, né? É crer e falar. Uhum. Uhum. Eu brinco Aleluia. com o pessoal enquanto estou pregando, né? Porque assim a gente tem aulas como Jesus, não é que Jesus estava ensinando os discípulos quando ou estava numa sala de aula quando amaldiçoou aquela figueira, né? E depois para mostrar para ele, Jesus estava vivendo a vida cotidiana, passou, teve fome, foi na figueira e não tinha fruto e ele amaldiçoou. No outro dia aconteceu e ele explicou o motivo que aconteceu. Simples, né? No dia a dia a Uhum. gente tem tantas coisas simples que a gente até tem uma aula, né, do que a palavra de Deus fala, né? Uma certa vez minha filha estava brincando aqui na granja, a gente tem na chácara para o pessoal lá do Jorge, né, o pastor Jorge lá de Vitória, lá para o sul é chácara, né? Então a gente estava aqui, Isso. a minha filha estava brincando e estava no tempo de chuva, como esse agora aqui na Paraíba, e um sapão, o sapo daqui é bem criado, bicho, parece um boi, né? O pessoal até chama assim, sapo boi. Passou Ah, pela perninha dela, ela tinha o quê? Uns dois. pequenininho. É, bem pequenininho, quase do tamanho dela, né? Porque ela era pequenininha, estava aprendendo ainda a falar direito, né? Tinha uns 3 anos. Aí ela ficou com medo de sapo, assim, absurdo, né? E eu estava na parte de construção da minha casa aqui, porque eu estava morando, comecei a morar com o pastor Bud. Aí o pastor Bud viu que Fernanda, minha filha, tinha ficado com medo. Toda vez de manhã agora, ela para sair de casa, quando eu ia levar ela para a escola, né, ela botava a carinha assim na porta e ficava olhando para ver se o sapo estava lá. Um medo de sapo, para dormir tinha medo de sapo. Aí o pastor Bud soube disso, aí chamou ela, ô menina, chamou ela aqui, e ele gostava de ver, de estar com ela, porque ela comia bem, né? Ela não deixava nada no prato, nunca deixou. E ele gostava de quem comia bem, né? Ele se satisfazia com aquilo, né? Toda hora, na hora do almoço, ele vinha já com R$ 2 para dar a ela. Se comer tudo, eu vou dar R$ 2. Aí ela comia, ficava mais motivada, né? Aí ele soube que ela estava com medo, aí ele começou a dizer: Você está com medo do sapo? Aí ela disse: Tô. Aí ele fez: Mas você não tem medo, você é corajosa. Aí ela disse: Não, eu tenho medo. Aí, diga comigo, eu sou corajosa. Ela: Eu sou corajosa. Eu sou corajosa, eu sou corajosa. Eu sou corajosa, eu sou corajosa. Tá com medo do sapo? Ela disse: Tô. Sincera, né? Sincera. Aí Jenna pegava nisso também, né? Falando assim: Diga, Fernanda, eu sou corajoso. Ela: Não, não, eu sou corajosa. Não é corajoso, é corajosa. Eu sou corajosa. Aí nessa forma do pastor Bud falar e de alguma forma ir construindo, rapaz, não é importante a gente ver esses sinais acontecendo até em coisas assim pequenas, né? Aquilo que Isso. Jesus falou é simples, mas é verdade.
Eu estou falando uma coisa simples demais, uma coisa que você fala, mas isso é besteira. Mas, rapaz, é verdade. O pastor começou a formar nela uma coisa que não tinha. Ela estava com medo, ela estava aterrorizada para dormir. Às vezes ela ficava pensando no sapo. Né? Ela saía de casa, ela botava a carinha para fora para ver se o sapo estava lá. Né? Aí, depois Isso. do pastor falar sobre isso, ela começou a ter coragem. O pastor disse: olha, o sapo é seu amigo. Né? Você não precisa ter medo dela. Ah, ela é meu amigo. Aí eu sou corajosa, eu posso brincar com o sapo. Rapaz, no outro tempo, eu não posso precisar os dias, ela já estava lá brincando com o sapo, com um graveto lá, empurrando o sapo, fazendo alguma coisa com o sapo. Aí eu fiquei pensando, cara, olha só, se a palavra simples dessa, o pastor ajudando ela a construir uma mentalidade, uma forma de pensar diferente, porque tem crianças que ficam com um trauma desse, ou tem um impacto desse, e fica com isso para o resto da vida. Né? Porque veio uma mãe com medo de uma barata, veio uma mãe com medo de um rato ou um pai, né? Verdade. E ele fica com aquele trauma e pega isso para o resto da vida. Pastor ensinou, né, a ela que ela não precisava ter medo dessas coisas. Cara, eu você levando para a vida de um adulto, sabe, de uma pessoa, eu estava construindo a minha casa, né? Eu disse, rapaz, mas é interessante como a palavra faz. Eu construindo a casa e você tem, assim, os desafios, né, de construção, de coisas que você quer para você mesmo. E a gente tomou aquele conselho do pastor desde o começo de nunca fazer propaganda da nossa necessidade para ninguém. Nós não estávamos nesse negócio, não estamos assim querendo, vamos dizer, influenciar uma pessoa para dar alguma coisa para a gente, né? Mas o pastor, ele me fez ver que isso funciona. Eu chegava aqui na construção, na minha casa, e eu dizia, ó pai, levantava a mão, ó pai, obrigado, porque você supre cada uma das minhas necessidades. Eu te agradeço pelos vidros da casa, eu te agradeço pelos box da casa, eu te agradeço pelo telhado, eu te agradeço. Todo dia antes dos pedreiros chegar, eu dava uma passadinha antes dele e já preparava o terreno. Pai, obrigado porque não vai ter nenhum acidente na minha casa, né, de trabalho. Os pedreiros vão trabalhar e vão trabalhar bem, tudo no esquadro, tudo organizado. Rapaz, isso vai criando uma realidade em você. Eu te digo que uma pessoa ligou para mim que fazia anos que eu não via. Anos que eu não via. Né? Lá do norte do país. Ele disse, ô Guto, tudo em paz, eu me lembrei de você. Aí eu disse, ô rapaz, que bênção. Ele disse, eu queria falar contigo, rapaz, que Deus colocou no meu coração te dar uma oferta. Eu não tinha falado para ninguém. Eu só Aham. estava agradecendo a Deus, né, assim, pelo que Deus tinha me proporcionado, né? E de alguma forma essa palavra começou a gerar. Aí eu falo para os missionários, eu digo sempre para eles, né? Eu digo, rapaz, você pode fazer propaganda, você pode botar na internet, você pode botar num outdoor. Opa, caiu aqui. Você pode botar num outdoor, Amém. mas, Fernanda, 2 minutinhos. Pega aqui o carregador desse bicho aqui. Tá aqui nessa coisa e bota ali. Você pode botar num outdoor, mas se você murmura, se você não fala a palavra, rapaz, essa propaganda toda não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Né? É, Porque se você murmura, se você não fala a palavra, você silencia Deus. E se Deus fica silenciado, assim no sentido de não falar por você, as propagandas não vão falar. Né? As pessoas não vão lembrar de verdade. você, as pessoas vão te ver de maneira diferente. Então, o melhor é você fazer o que a palavra de Deus diz. Rapaz, desculpa aí, é porque descarregou o negócio aqui, aí o bicho Ah, virou um pouco. eu vi que isso aí é unção. Ele já estava indo para cima já. Apóstolo, deixa eu fazer uma pergunta Fale. assim, né? Para mim. Uhum. Qual conselho o senhor daria, né? Ou daria, não, porque aqui nós estamos ainda formando, né? Muitos dos irmãos que estão aqui na live, muitos estão agora no segundo ano do Rema e outros Aham. começaram esse ano no Rema, né? Tudo novo. Então nós estamos preparando, né? Graças a Deus nós temos muitos jovens ministros aqui, né? Afogueados na unção, na palavra da fé. E é uma igreja bebê, 3 anos ainda vai completar, então é uma igreja bebê. Quando a irmã Janaína Albuquerque veio ministrar aqui, dia 22 de dezembro, Rosana Lira esteve aqui com a gente no dia 1º
de dezembro, né, que o aniversário nosso a gente fez a alteração porque chocou com a data da formatura do Rema, né? Então a gente Uhum. sempre faz essa alteração. E eu sempre converso, porque o senhor está vendo esses cabelos brancos, mas com Opa, certeza aqui, ó. o senhor não sabe a minha idade. E se eu pedir para o senhor dizer a minha idade, todo mundo vai rir aí, porque o senhor não vai acertar de jeito nenhum. Mas vamos fazer essa brincadeira. O Vamos senhor lá. dá quantos anos para Esse essa jovem. pessoa que está na vossa frente? Eu vou chutar aí, porque quando eu comecei a pintar meus cabelos também de branco, eu tinha uns 45 Ê! aí. Eita, meu. 45? É. Eita, aposto. Nem cheguei no 40, aposto. Olha aí, rapaz. Rapaz, é novo Quando demais. alguém perguntar, pastorear envelhece? Aí eu falo, rapaz, ó, dá uma olhadinha. A irmã chegou para mim e falou assim, pastor, quanto tempo o senhor levou para fazer isso no cabelo? Aí eu falei, 37 anos. Olha 37, só. alguém chutou 37 aí, ó. Ó, Tem um eu- palhaço colocando 60 aí, eu vou deixar esse aí sem ceia. Isso aqui é aqui da igreja, eu tiro a ceia. Então, assim, rapaz, a gente é muito novo, né? É muito novo, né? Aham. Eu tô com meus 37, parece que não, Uhum. mas eu tô aí com meus 37 anos, né? Venho de uma família, eu tenho descendência aí de europeus, né? Aqueles branquelos, Uhum. e aí a família toda cabeça branca, assim, né? Mas eu não vou pintar não, porque é um negócio meio Ah, estranho aí. não. Hoje tem uns É homens que já verdade. depilam perna, uns negócios faz Ih, sobrancelha. rapaz. Minha religião não permite essas frescuras, não. Eu sou meio. Aí, aposto ver só. Então, nós estamos, claro, 10 anos dentro do ministério. Essa é a primeira igreja, né, que nós estamos tendo a Uhum. oportunidade de começar dentro do Ministério Verbo da Vida. Eu tenho experiências em outros ministérios. Eu, desde muito cedo, eu fui dentro, né, nasci de onde passei por grandes ministérios. E já tinha tido a oportunidade de começar 7 igrejas lá atrás em outros ministérios, porém com metodologias diferentes, né? Então eu estudei bem o Verbo da Vida, eu estudei muito, eu fui vendo se de fato aquilo que era ensinado era praticado, né? Então o senhor entende entre linhas as minhas. E aí, dentro do Verbo da Vida, eu fiquei apaixonado por tudo isso. Eu fiquei apaixonado pela palavra da fé, pela simplicidade, porque o verbo da vida, ele não tem uma. A gente não olha para todo mundo. A gente olha para alguns ministérios, a gente já sabe dizer quem é esse ministério, porque até o jeito de falar, de gesticular, lembra um líder. E no verbo da vida, a gente vê que, assim, não tem essa identidade no sentido assim de imitar as pessoas. Uhum. Existe a identidade da palavra da fé, né? Então, Uhum. aí qual o conselho que o senhor daria, né? O senhor me daria hoje, né? O senhor ouviu tantos conselhos do apóstolo Bud, né? De Mama Jane, são anos, né? Acompanhando eles, né? Eu digo assim, eu agradeço a Deus por não ter, porque muitas das pessoas que andaram com o apóstolo Bud, a cada puxada, disse que era melhor ficar calado perto dele, porque se falasse errado, a correção era na hora, assim, não tinha para depois, não. E qual o conselho que o senhor daria para a nossa igreja, uma igreja que vai completar esses seus 3 anos, graças a Deus, crescendo, tem que consolidar o povo, não é número de pessoas, mas é consolidar, é ter uma qualidade, é colocar um ensino, né, nas pessoas, firmar eles na da palavra, né, nas verdades da palavra. E qual o conselho que o senhor, né, assim, vem no seu coração que o senhor poderia passar? Porque isso para mim é muito. Eu sei lá, eu quando é que eu vou ter outra oportunidade dessa, então deixa eu aproveitar sugar da Uhum. experiência, da unção do senhor aí para minha vida, por favor. E eu vou anotar, viu? Eu estou com o computador aqui aberto para Olha, anotar tudo que o senhor vai falar. amém. Olha só, o pessoal sempre pergunta para a gente, né? Uma certa vez, como você veio de outro ministério, você sabe o que eu estou dizendo.
né? Eu não estou Uhum. criticando outro Sim, ministério sim. nem nada. O irmão Hegel ele dizia o seguinte: Deus abençoa organizações independentes ou igrejas independentes da organização que ela tenha, desde que ela seja fiel à palavra, né? Mas existe algumas coisas, alguns princípios básicos que norteiam a vida de todo cristão e de todo líder, né? Uma delas é ter simplicidade, né? Você tem que Amém. entender que tudo que você conquistou, tudo que você fez, rapaz, você fez por causa da unção, da graça de Deus sobre a sua vida. Você não fez isso na força do seu braço, né? Foi Isso. Deus que te deu a habilidade, foi Deus que te deu a Isso. condição de adquirir, de fazer essas coisas. Então, quando você sabe que Deus ele te deu esse potencial, ainda que você tenha um talento, mas Deus maximizou ele, rapaz, você fica tranquilo, porque você diz, rapaz, não posso ser louvado, eu não posso ser glorificado por essas coisas, porque o autor disso tudo é alguém maior do que eu, né? Então você Tá. transfere. Agora, isso não quer dizer que você não fique alegre, porque eu digo, rapaz, eu fico muito alegre com os feitos do verbo da vida. Saber da sua igreja assim, rapaz, isso traz um regozijo para mim muito grande. Saber que a igreja está bem, Amém. que você está pastoreando de uma forma Amém. sobrenatural, né? Que você é dedicado a passar essas vigílias, né? Daquele horário até 5 horas da manhã. Isso é um trabalho, é um certo sacrifício, isso é mortificar a carne, né? Isso é fazer uma limpeza num sentido assim de Isso. pensamentos errados na vida de pessoas. Isso é um trabalho fabuloso. Então, isso me deixa alegre demais. Eu vibro pelo crescimento. Às vezes eu Amém. passo, por exemplo, agora que eu estou no Instagram, eu passo por algumas igrejas e eu fico, cara, que benção. Vendo aquela coisa lá de lives, eu fico pensando, rapaz, é muita live para assistir, né? Deixa eu escolher uma aqui, né? É Aham. maravilhoso, né, isso, porque a gente vê o nosso povo preparando uma geração. Aí eu estava numa certa vez lá numa igreja lá em Guarulhos, na nossa igreja, o pastor Marcondes ainda era o pastor lá. E tinha vindo uma pessoa de uma outra denominação, e ele viu eu e o pastor Bud sentados numa mesa lá, e comendo, né, com um prato de plástico, né, lá, e plástico descartável, copo descartável, tudo. E a gente sentado lá e se divertindo, brincando, o pastor tirando onda com um, com o outro. Aí o irmão chegou, pastor, eu queria falar com o senhor. Aí eu disse, pois não. Ele disse, rapaz, eu queria ver assim, se eu teria um tempo com o senhor para falar minha impressão a respeito do ministério. Eu estou chegando agora, eu me mudei de cidade, eu estou chegando agora, e eu quero dizer a impressão que eu tenho, e eu quero saber se isso é certo. Ele disse, a gente vendo vocês assim, conversando com todo mundo, fica difícil a gente saber quem é o líder aqui. Porque em outras denominações que eu passei, assim, o líder é aquela figura como se só pudesse ter aquela estrela, né? E aqui no Verbo é uma constelação, né? Tem estrela para todo canto, né? E ninguém apaga o brilho do outro, Muito né? bom. É. Aí eu disse, rapaz, é porque assim, é a forma da gente ser. A gente não precisa apagar o brilho de ninguém para o nosso brilho aumentar, né? Então a gente só precisa fazer o que Deus quer. Então eu falei para ele. Uma outra vez, que bem interessante, esse Simon, né? Ele estava com. Nós estávamos lá nos Estados Unidos e o pastor Bud ele estava levando a turma lá para o Rema. Ele era o líder dessa turma, tinha mais ou menos o quê? Umas 27 pessoas. Simon se encontrou com a gente e se encontrou com outro missionário de outro país e eles estavam se alimentando junto naquele restaurante. Aí Simon viu, esse missionário viu aquele multidão de gente chegando no McDonald's, o pastor dele estava lá traduzindo, né, assim, para o pessoal pegar o alimento no McDonald's, porque a maioria não sabia inglês, então o pastor Bud estava fazendo esse trabalho de intérprete, né, lá. E o pastor era engraçado porque quando ele fazia, o pessoal do McDonald's dava um lanche para ele de graça. Ele fazia, ô, Guto, ó, ganhei, né? De graça, né? Achava engraçado ele, cara. É um trabalho de Torá e ele ganhar um McDonald's. Ah, ganhei o meu de graça. Assim, porque é um trabalho, traduzir, só comer depois dos outros, tudinho. Né? Aí, esse Simon conversando com esse americano, ele falou assim, disse, ó, cara, eu te dou $100 se tu descobrir quem é o líder aí. Aí você me diz. Aí ele ficou olhando para tentar descobrir, né, quem era o líder. Aí eu acho bom, ele disse, rapaz, o que é bom é que
Jesus era uma pessoa que ele se misturava no meio do povo, da sua liderança, né? E Verdade. esse tipo de coisa tem no verbo da vida, né? A gente gosta de povo, a gente gosta de gente. E eu digo para as pessoas, se você não gosta de gente, é melhor você ser mecânico, né? Porque mecânico não lida com sentimento, né? As pessoas têm sentimento, têm desejo, né? Pessoas têm seus problemas e a gente foi levantado por Deus para aliviar, para ajudá-las, para fazê-las crescer. Então, é esse tipo de vida que eu acredito que todo ministro deve ter. Agora, eu sempre falo, né? A gente nunca usou o pastor Bud assim, ainda que a gente entenda que ele era aquela pessoa que poderia promover a vida da gente, a gente nunca usou ele como trampolim para um emprego, como trampolim para um ministério, né? Muito bom. Ah, eu vou usar Muito bom. ele e lá na frente eu abro o meu ministério. Cara, não tinha esse interesse na gente, não tinha esse desejo na gente, não era Muito programado, bom. assim como eu vejo muito jovem assim, se programando. Ah, eu vou para aquela igreja porque aquela igreja tem fama e eu vou ganhar Uhum. seguidores. E depois eu Isso. abro meu ministério. Isso é um pensamento tão fraco, sabe? Que você pula processos na vida, né? Que lá na frente pode ser uma queda muito grande e termina complicando a vida de pessoas, porque não obedeceu processos de vida, né? Não obedeceu o caminhar cristão normal, coerente, né? Que o tempo vai amadurecendo você, aprender a receber um sim, um não e um espere, né? De uma liderança madura. Isso tudo faz parte desse processo de crescimento que a gente quer ver. A gente tinha um relacionamento com o pastor Bud de pai para filho, né? Ele podia corrigir a gente na hora que ele quisesse, né? E a gente não ia ficar assim, botando para morrer só porque ele deu uma correção. Muitas vezes era forte. E a gente chorava um pouco, ficava um pouco chateado. Mas, cara, para onde a gente iria se Deus mandou a gente ficar ali? Eu não sairia de um lugar, não é? Eu não sairia de um lugar onde Deus me mandou ficar. Porque se eu Muito saio do bom. lugar onde Deus me plantou, cara, eu vou fazer o que da vida? Onde vai Verdade. frutificar? Né? Não vai dar certo, não vai funcionar. Então, eu tenho que permanecer naquele lugar onde Deus me quer, onde Deus entende que é o lugar onde a gente pode frutificar mais. Na natureza, eu posso dizer uma coisa para você. Você pode ver na natureza, existem certas culturas que não dá em certo tipo de terreno. Eu me lembro Verdade. que aqui na Paraíba mesmo, o pastor gostava muito de fruta, de abacaxi, né? E aqui próximo da gente, dá uns 80 quilômetros, tem uma cidade que ela tem um dos abacaxis mais gostosos daqui do Brasil, que se chama um abacaxi de sapé, ou abacaxi pérola. É um grande, bem amarelo, suculento. Os irmãos aí vão ficar com desejo de comer. Mas assim, pastor, a gente passando para lá, para quando ia para Natal, o pastor disse, rapaz, eu quero pegar a planta do abacaxi aqui, né, para plantar lá na minha casa. A gente trouxe para lá, né? Aí plantou, não deu. Ficou viva a planta, né? Ela estava viva, mas não brotava, não frutificava. O pastor chamou um irmão que era agrônomo e foi lá, cara, por que não está dando? Ele disse, pastor, porque essa terra aqui não é própria para abacaxi. Ela não vai frutificar. Esses elementos da terra não é capaz de fazer essa planta florescer como lá em Sapé. Aí eles, o que é que eu posso fazer? Eles, rapaz, naturalmente nada. Artificialmente o senhor pode fazer alguma coisa, mas naturalmente nada. Então, assim, eu entendo que tem alguns lugares que as pessoas naturalmente produziriam mais, mas elas se deixam levar por Uau. sentimentos e se plantam em outros lugares que não vão produzir o que Deus quer que elas produzam. Aí eu digo, isso compromete a visão, compromete a vida, né? Compromete a abrangência do chamado, né? A disposição de Deus abençoar mais pessoas por causa de um tipo de sentimento ou de um tipo de decisão equivocada. Eu sempre falo para as pessoas, eu digo para elas o seguinte, né? Que Deus, ele tem interesse de ajudar todos, né? Esse é o desejo de Deus, essa é a forma de Deus fazer. Agora, muitas vezes a gente limita a capacidade de Deus nos ajudar e de Deus nos projetar. Como? Quando a gente tem uma atitude errada, quando a gente tem um comportamento errado. Eu já tive a oportunidade, uma certa vez eu fui ajudar um pastor, eu soube que ele estava passando algumas necessidades e ele, por alguma forma, ele estava chateado conosco, né, no ministério. E eu fui lá para ajudá-lo, né? Eu estava com tudo pronto, com uma oferta pronta para dar para ele, tudo. E quando eu cheguei na casa dele,
Rapaz, uma murmuração, uma coisa assim que você vê, rapaz, Eita, ou ele ajusta a coisa e fecha o saco, ou toda ajuda que eu possa dar vaza, né? Então, uau, naturalmente falando, a gente precisa pensar, né? Cara, a gente vamos ajudar aquela pessoa, beleza. Vamos ajudar, vamos dar o que ela precisa. Mas se ela tem uma atitude errada, aquela ajuda é limitada, né? Não vai promover ela, não. Então ela precisa fechar, organizar a vida para poder a ajuda ser canalizada e frutificar de uma forma plena. Aí eu digo para os irmãos, dentro daquela pergunta, eu entrei numa tangentezinha para os irmãos, né? Essa coisa de simplicidade no evangelho, essa coisa de humildade e principalmente, eu vou dizer para você, submissão. Seja submisso, né? Seja submisso. uau, isso. Submissão, nem sempre você vai estar concordando com tudo, mas você decide obedecer, decide fazer a vontade do Senhor, né? Decide participar dentro daquela orientação que é dada, né? Mas a maioria das pessoas, quando recebe um não ou um espere, fica eufórico. Está acabando a minha vida, eu vou perder minha vida, nada. Sabe, quem é um treinador sabe a limitação que coloca num atleta, ele vai projetar ele. Me lembro muito daquele jogador Michael Jordan, né, americano de basquete. Tinha um técnico que limitava ele nas cestas que ele fazia a 30 pontos. É um técnico dele. Todos os outros técnicos ficavam revoltados porque ele limitava ele a fazer só 30 pontos. Ele disse, rapaz, eu estou fazendo ele aprender a jogar para a equipe, porque um jogador ganha uma partida, uma equipe ganha um campeonato. Né? Uau. Então, você tem que trabalhar para a equipe. Ele disse, ele tinha que aprender a servir os deles, o dele, para poder ganharmos o campeonato. Então é assim, um ministro que quer ser independente, que não quer prestar contas a ninguém, que quer viver sem ninguém poder orientá-lo, corrigi-lo, lá na frente, eu fico pensando, lá na frente vai dar errado. Eu fico pensando também pessoas que a gente tem seriedade, você conhece a gente esse tempo todo, você sabe quando o Isso. ministério não está agindo corretamente. Eu não tenho vergonha de dizer que a gente tem integridade. Né? A gente cultivou isso, são 30 anos. As pessoas podiam criticar a forma do pastor Bud falar, podia criticar a forma dele veemente, né, que ele era, dura, mas assim, eu Isso. podia criticar até a doutrina, mas a vida de integridade, a vida de santidade, não podia, né, criticar. E isso é Verdade. um valor que tem no ministério. E você tem que aprender a viver assim, e isso vai ajudar a sua vida. Esse tipo de coisas que você cultiva na sua vida vai apontar para o seu futuro. Vai mostrar se o seu futuro vai ser bem sucedido ou não. Eu não sei o tempo, eu acho que a gente já está chegando perto, tá não? Em 7 minutos ainda. Pronto. Tem Aí sete minutos ainda. esse tipo de vida faz assim você ser frutífero no ministério e na vida cristã, né? Sem você aquela ganância, né? Porque essa ganância assim faz você passar por cima de pessoas, querer o lugar dela, não tem lugar para todo mundo, né? Você não precisa imitar ninguém, você só precisa ser você mesmo, seja Muito bom. forte naquilo que você faz, intenso naquilo que você faz, você vai ver como Deus vai atuar. E eu, para encerrar minha parte, que o senhor vai falar aí alguma coisa, mas só para encerrar, Não, não, o senhor fica à vontade. Eu só tenho uma frase que Pastor sim, Humberto ele sempre fala nas reuniões. O que está no teu coração que não cabe dentro do Ministério Verbo da Vida? vixe, Isso olha aí aí. é algo que ele falou, o que você quer fazer para Deus que o Ministério Verbo da Vida não abraça? E Uhum, isso mexeu muito comigo, foi algo tão uhum. poderoso, justamente casando com tudo que o senhor está me aconselhando, né? Ou nos É isso aconselhando, mesmo. né? Os irmãos que Mas estão olha, online. eu falei para o pessoal numa outra live lá, eu dizendo assim, quando a gente estava andando com o Pastor Bud, a gente tinha assim esse desejo de estar na equipe dele, né? É como aquela criança que vai fazer um peneirão para jogar num time de futebol. A família toda torce para ele quer fazer parte desse time de futebol, né? Quer se envolver de alguma maneira, mas quando vai fazer a peneira, aí o cara diz: rapaz, você é bom, mas eu preciso de um goleiro, não preciso de um atacante, não. Aí diz: rapaz, mas eu posso jogar de goleiro também, eu posso jogar de lateral, de volante, o que você quiser, mas me deixe fazer parte do time.
né? O desejo dele é fazer parte do time. Rapaz, eu não preciso procurar mais um outro time quando eu estou no time dos sonhos, né? Eu já Muito estou, bom, né? É muito só bom. a questão de tempo. Você joga em qualquer lugar, seja fácil para as pessoas colocarem você em qualquer lugar. O importante é que a equipe ganhe, porque você vai ganhar também, que você Amém. vai desenvolver. Então, celebra essas oportunidades que Deus está dando. Deus vai abençoar grandemente. Amém. Amém, apóstolo. Nós estamos ainda aí uns 5 minutos, né? Eu sei que o senhor tem mais compromissos, né? Vai ter outras lives. Eu posso fazer um louco com o senhor, um bate e volta, eu faço uma O senhor pergunta e o que senhor me manda. responde aí o que vem no coração. Vai lá. Aí eu esqueci de falar com o senhor, eu sou de família de radialista. Minha Olha, vida sempre foi rádio também. Aí é interessante. Eu queria fazer umas perguntas, aquilo que vinha certo. o senhor Tá bom. responde, né? De antemão, eu estou vendo que tem pastor Perilo, tá? E pastor Jorge, todo mundo aí. Olha aí. Esse pessoal podia dar uma moral para mim depois também, fazer uma live comigo, né? Eu poderia fazer uma live só com Aí. Campina Grande aqui na. Aproveitar o senhor aqui, né? E o Fernando Leal já fez comigo. O pastor Fernando Leal já fez, já, homem de Deus aí. Amém? Ó, Pastor, apóstolo. se você Ah, conseguir uma agenda com o pastor Jorge aí, é forte, viu? Pastor Jorge lá de Vitória. Consegue uma pronto. agenda com ele aí? É Pastor forte. Jorge tá ouvindo, né, pastor Jorge? Tá ouvindo, Perilo, né? ó, Não fui eu, não. Felipe. Foi o apóstolo que falou. Pronto. Eles são bem animados, assim. Eu sou um pouquinho. Ó, pastor Abraão estava acompanhando, ele Olha, trouxe Asaf Borba na live dele. Eu fiquei foi. apaixonado. Né? Quem é da década de 90 sabe. Vamos lá, apóstolo. Deus. Deus é meu amor, né? Meu propósito, é minha vida, né? É aquilo que eu mais amo. Apóstolo Bud e Mama Jane. Referencial, assim, é um pai e uma mãe que soube educar os filhos. Verbo da vida. O verbo da vida é esse time dos sonhos que eu falei. É o Dream Team. Amém. Assim, muita gente Não, boa, muita gente não, boa. amém. Não por último, né? Que não é que esteja em último na ordem, mas Não. Suelen. Suela é a esposa dos meus sonhos. Uau! Apóstolo, eu amo a sua vida. Obrigado. Eu tô a live toda, na verdade, eu tô me segurando aqui para conter as lágrimas. Para o pessoal que convive para o senhor, isso deve ser muito normal, né? Ter o senhor todos os dias, né? A gente acompanha o senhor pela internet, pela Alumni mesmo, eu pego ali muitas aulas, ministrações, né? Conferências de ministro, reunião de pastores, assim, ministrações, eu sempre vou ali aprendendo, né? Mas uma certa vez o senhor fez na conferência de ministro que ali mexeu muito comigo. Era a vez do senhor ministrar, trazer uma palavra, e o senhor cedeu a sua vez para um outro ministro. Não, o senhor falou, não, estou aqui para receber. Eu falei, meu Deus, é um evento oficial do ministério. Ele é o presidente do ministério, é o apóstolo. E ele simplesmente passou o microfone adiante, sabe, assim, sem vaidade, sem. E eu fiquei olhando tudo aquilo. Isso mexeu tanto, apóstolo, porque aquela foi a maior pregação da conferência de ministros naquele ano. Eu não me recordo o ano, porque eu tenho ido muitos anos, todos os anos eu tenho ido, desde que eu fui convidado. E essa foi a maior pregação com grandes ministros. Pastor Dinho ministrou muito nessa conferência também. Mas essa foi a maior ministração que eu tive. Um homem que tinha de tudo para ser, eu vou usar esse termo, o senhor me desculpe, para ser a pessoa mais soberba na vida, aquela coisa tão. Mas o senhor mostrou ali tanta humildade e aquilo, para mim, eu amo o senhor, viu? Temos a 35 segundos, o Amém. senhor fica à vontade. Se o senhor quiser renovar, eu renovo. Eu estou aqui para servir, mas fique à vontade.
Eu vou ter que almoçar para outras lives. Mas, gente, muito obrigado. Pastor, muito obrigado. Desculpa ter atrapalhado a primeira live lá, viu? Atrapalhou Só não, entrei para. atrapalhou não. Muito obrigado. Foi muito bom. Abençoado demais. Obrigado, obrigado. E o apóstolo citou, eu estou indo atrás, viu? Foi o homem que É, mandou, viu? Jorge, ele